Pare de se prender às opiniões dos outros. Eu vou contar uma história para que você possa entender o que eu quero dizer melhor, para ilustrar também o que eu quero falar. Uma vez um homem, ele ia ao mercado, então ele pegou o seu jumentinho, montou ele e o filho em cima do jumentinho para ir ao mercado. No caminho ao mercado, né, ele viu que algumas pessoas estavam falando dele. E ele queria saber o que era. E as pessoas estavam falando dele o seguinte: nossa, olha lá, tá ele e o filho dele montado naquele jumentinho. Nossa, que pobre daquele jumento, com todo esse peso em cima dele, esse jumento vai morrer no meio do caminho. Então, esse homem, ele ficou sabendo daquilo, ele pensou: poxa, será que eu tô sendo ruim com o jumento? Será que eu tô sendo ruim com o jumentinho? Pô, quer saber? Eu vou descer do jumentinho, eu e o meu filho, e nós vamos deixar o jumentinho livre. Bom, então eles desceram no jumentinho. E aí eles foram caminhando ao lado do jumentinho. E aí, mais adiante dali, pessoas estavam falando dele novamente. E aí ele queria saber o que era que essas pessoas estavam falando dele. E as pessoas estavam falando dele o seguinte: nossa, olha que cara burro. Tá ele e o filho dele com um jumento, mas o jumento não tem nada, não tá carregando nada. Eles poderiam estar indo montados no jumento. Nossa, que gente burra. Como é que pode isso? E então, o homem, sabendo daquilo, decidiu fazer uma coisa inesperada para ver o que as pessoas iam falar. Ele ia carregar o jumento. E aí, o que acontece? Ele põe o jumento nas costas, ele e o filhinho dele, e eles começam a carregar o jumento. E as pessoas: nossa, olha só que homem burro, agora ele tá carregando o jumento. Ele é maluco, não pode ser. Não sei se você percebeu um detalhe nessa história. Não importa o que o homem fizesse, ele sempre estava fazendo algo que estava sendo desaprovado pelas pessoas. Não importa, se ele mudasse a forma, ele poderia achar milhares de formas ali que ele poderia fazer quanto a ele, o filho dele e o jumento, não importa. As pessoas iam sempre criticar, as pessoas iam sempre falar dele, entendeu? Então, assim acontece na sua vida. As pessoas vão sempre falar de você, não importa o que você faça, vão sempre falar de você. O grande problema é que muitas vezes você fica modelando seus comportamentos, mudando seus comportamentos para que você possa agradar as pessoas. E muitas vezes você se frustra com isso, porque as pessoas não respondem da forma como você gostaria que elas respondessem. Elas muitas vezes continuam falando as mesmas coisas, elas continuam falando outras coisas, e elas ainda continuam falando. Uma pessoa com baixa autoestima, ela tende a fazer isso, mas o que uma pessoa com uma estima alta, ela faz? Ela não muda os seus comportamentos para agradar os outros, ela muda os seus comportamentos para melhorar a si mesmo. É diferente, é muito diferente. Uma pessoa que muda os seus comportamentos para melhorar a si mesma é quando ela percebe: poxa, esses comportamentos estão me impedindo de obter determinados resultados que eu quero. Então, o que basicamente eu começo a fazer? Eu começo a perceber esses comportamentos e aí sim eu começo a mudar esses comportamentos para, de fato, me desenvolver pessoalmente. Esse é o objetivo, me desenvolver pessoalmente. Não agradar as outras pessoas. Esse cara do jumentinho, ele estava tentando agradar as outras pessoas. Basicamente, estava na esperança de encontrar alguém que falasse bem dele, né? Olha lá, como esse cara tá indo bem. Ou ele basicamente estava querendo que as pessoas não falassem nada acerca dele. Isso não acontece. Isso nunca vai acontecer, porque não é assim que as pessoas se comportam. Então, é muito importante que você nunca mude os seus comportamentos para agradar as outras pessoas, mas sim para desenvolver você, para que você possa se desenvolver pessoalmente e que você não caia nessas opiniões dos outros, porque a partir do momento que você acredita numa dessas opiniões, você cai numa armadilha e isso prejudica a sua autoestima. Esse cara, ele ficava o tempo todo pensando, esse da história: poxa, será que eu tô sendo ruim com o jumento? Será que eu tô sendo burro, como as pessoas estão dizendo, em estar deixando o jumento sem carga?
E ele ia mudando seus comportamentos por intermédio dessas visões que as pessoas iam transmitindo para ele. Não faça a mesma coisa, porque isso é péssimo. Você pode ver que ele tentou várias formas e nenhuma delas foi o suficiente. Com você, vai ser a mesma coisa. Não tenha dúvidas disso. Mude por você. Mude para se desenvolver pessoalmente, mas não mude para agradar as pessoas. Uma pessoa com autoestima elevada, uma pessoa com autoestima aprimorada, ela faz isso. E a partir do momento que você começar a fazer o que as pessoas com autoestima elevada fazem, você vai se tornar uma pessoa com alta autoestima, com uma autoestima elevada.